Ok? Então, mais uma vez, né, quero dizer para todas, bem-vindas ao Maternar Multicultural, um evento aí que a gente desenhou mesmo pensando em vocês, em cada uma que está participando hoje. Espero que vocês se sintam abençoadas e edificadas durante esses dias. É, é tão gostoso poder estar juntas, mesmo sabendo que cada uma está num lugar tão diferente, tão distante, né? Nós temos aqui várias mulheres em tantos países, em tantos lugares, com tantos horários diferentes, e essa possibilidade mesmo, eu fico muito feliz em saber que Deus usa isso tudo para abençoar cada uma de nós. É, eu vou estar apresentando para vocês rapidamente, acho que a maioria de vocês conhece, sabe, então não vou me delongar em relação a isso, mas só para relembrar, né, o CMM que está organizando esse evento, é o Movimento Global de Apoio de Troca Mulheres que Servem Mundo Afora. Vocês estão vendo minha tela? Tá direitinho? Legal. E a gente vai fazer esse ano 5 anos, né? Que nós estamos caminhando juntas de diversas formas. Temos a nossa equipe, né? De 10 mulheres aí, cada uma num lugar desse mundo, com experiências diferentes. Além dessas mulheres da equipe de liderança, temos muitas mulheres que cooperam, que escrevem para o nosso blog. Nós temos um blog aí que sai artigos semanalmente, né? Então temos várias cooperadoras e você pode ser uma delas, né? Convido, se você quiser compartilhar e caminhar conosco, você é bem-vinda. A nossa missão é acolher, conectar, cuidar e capacitar mulheres e famílias que vivem aí mundo afora, porque a gente acredita que se cada uma de nós estiver com uma saúde, né, com uma saúde emocional, física, espiritual, estivermos bem, nossos relacionamentos vão ser mais produtivos, o nosso trabalho mais eficaz e frutos permanentes. Então, essa é a nossa missão. Aqui onde nós estamos, onde temos mulheres do CMM espalhadas aí mundo afora, estamos em mais de 70 países. Se seu país não estiver aqui, depois você procura a gente para a gente colocar um pin aí no mapa onde você está. E temos várias ações com esse intuito de cuidado, de apoio, né? Os grupos de WhatsApp, sem ser o grupo do WhatsApp que está tendo especificamente para esse evento, para quem se inscreveu, nós temos outros grupos de interesse de vários grupos de solteiras, de mães, de casadas sem filhos, temos vários grupos de interesse que você pode participar, workshops, encontros, cursos, como esse evento que está acontecendo aqui, a gente tem vários. A gente tem no site www.mulhermulticultural.com, temos um botãozinho ali do Abraço CMM, que você pode, em momentos de desafio, de dificuldade, que você deseja alguém para te acompanhar, pode colocar ali, apertar o botãozinho do abraço, que o CMM vai estar à disposição. Se você ainda não tem o e-book gratuito, Mudança para Nova Cultura, você pode baixar, entrar lá no nosso site, e é um material gratuito para todas vocês podem adquirir. Ele é um guia prático para decisões antes da mudança, né? Então, é bem interessante para cada uma de nós. Deixa eu tirar aqui a minha tela. Hoje o nosso tema é infertilidade e adoção, né? Nós colocamos aí maternar extraordinário, maternar multicultural extraordinário, que sai fora do ordinário. E para compartilhar um pouquinho sobre esse tema tão sensível e tão importante, nós convidamos a Tamara Carpenter, uma mulher de Deus, muito linda de dentro para fora, uma história maravilhosa, assinada aí pela Arlete Castro, que nos trouxe, né, o nome, e nós agradecemos porque de coração ela está aqui para compartilhar conosco. E sem mais demora, né, eu quero poder dar o tempo então para Tamara.
Você pode escrever as suas perguntas no chat durante as falas dela. Se você quiser ir escrevendo as perguntas no chat, nós vamos anotar, e assim que tivermos um tempo no final, geralmente no final a gente vai responder as perguntas, ou se também você quiser segurar para falar no final e fazer as suas perguntas, nós vamos ter um tempo no final para isso também, tá bom? Também ao final nós vamos ter sorteio. A Jade nos presenteou com alguns livros para a Mãe Multicultural, nós vamos sortear. E eu gostaria que vocês anotassem aí na sua agenda. Temos três eventos que eu gostaria de passar para vocês. Dia 30 de maio, nós vamos ter a roda de conversa entre mulheres multiculturais. É um evento gratuito, facilitado pela Arlete. Arlete, dá um tchauzinho aí para gente. Não é palestra, é um momento de conversar, de compartilhar o coração mesmo e orarmos juntas. Então, dia 30 de maio, se você desejar participar, depois a gente vai passar para você como fazer isso. Se você entrar num dos grupos CMM, você já vai receber o link automaticamente lá. No dia 18 e 20 de junho, nós temos um workshop pela Leia, não sei se Leia está aí. Leia vai dar o workshop com a temática Habilidades Relacionais nas Amizades Multiculturais. Um grande desafio de construção de relacionamentos e amizades em novas culturas, e nós vamos abordar esse tema no workshop. Você pode fazer sua inscrição. E no dia 27 de junho, a gente vai estar abordando, a Vânia Honeman vai vir trabalhar com a gente o tema romance intercultural, relacionamentos e casamentos entre diferentes nacionalidades. Então, tudo isso para abençoar, não perde nenhuma oportunidade, traga as amigas também para serem abençoadas. Arlete, vou pedir para você orar pela Tamara e depois vamos passar, então, a palavra para ela. Vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos juntas e por essa visão que nasce no teu coração, de cuidar de tantas mulheres, ó Deus, que por vezes sem rede de apoio, de cuidado, sentem-se isoladas. E o objetivo é esse mesmo, mostrar que não estão sozinhas nas suas lutas, nos seus medos, nas suas inseguranças e nas suas vitórias também. Eu te louvo por esse grupo, esse pequeno grupo, mas que é como uma pedrinha que se deita no rio e depois faz ondas que alcançam tanta gente. Então, que seja assim com a Tamara, que ela possa, através do seu testemunho, visão e amor por ti, acima de tudo, mostrar esse caminho de cuidado, de rede de apoio e de perseverança, apesar das lutas que passamos no nosso dia a dia. Obrigada porque podemos confiar em ti, acima de tudo. Eu peço a tua bênção sobre a Tamara e que ela possa usar esse tempo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, eu tive um momento aqui, ouvindo a Arlete a orar, sentindo que eu estava de volta em Portugal, ministrando juntas. Eu sou Tamara, eu vou preparar agora o PowerPoint. Deixe-me fazer isso. Vocês conseguem ver? Yeah? Sim, está muito bom. Ok, obrigada. Ok, hoje eu vou falar sobre infertilidade e adoção. Deixa eu só fazer isso. Sempre. Espera só um segundo. Há um cursor que não quero mostrar. Ok. Ok. Bom dia. Eu sou Tamara Carpenter e eu vou falar sobre infertilidade e adoção hoje. Eu gostaria, antes de tudo, pedir que vocês que estão aqui coloquem o vosso a razão de estar aqui. É mais
de saber sobre adoção ou mais para saber sobre infertilidade? Porque isso vai nos dar uma ideia, não porque talvez você esteja a passar por isso, mas também dando apoio àquelas que estão talvez a experimentar infertilidade ou estão com a vida entrando em adoção. Vocês conseguem perceber que eu não falo português assim de minha língua mãe, e eu estou a contar com vossa graça, porque algumas palavras vão faltar. Só que esse tema para mim é muito especial, muito importante. Eu sei que é muito sensível também. E eu vou compartilhar a história íntima. De facto, é a primeira vez que eu estou a compartilhar esta história para um grupo e a primeira vez em português. Mas eu sei que é algo super importante abordar. Eu também reconheço que cada situação é diferente. Cada mulher é diferente. Estou a falar com mulheres de várias culturas. Quando eu cheguei a saber sobre esse grupo, fiquei tão contente e também com um pouco de ciúmes, porque se eu tivesse tido esse grupo quando eu estava em Portugal e passando por isso, eu acho que teria sido mais fácil e teria havido um apoio maior. Mas eu também sei que a formação familiar e nossa infância, também a nossa experiência na cultura em que estamos ou vocês estão é única. Então eu compartilho a minha história com muito respeito por vocês, reconhecendo que é a minha história e não é para todas igual. Deixa eu fazer aqui, ok. Eu vou esconder isso, desculpem. Ok, quem sou eu? Vocês talvez já tiveram essa pergunta, quem sou eu? Eu acho nós somos tanto, nós temos várias vertentes de quem nós somos. Mas eu vou compartilhar o que é talvez mais importante para esse evento. Norte-americana, eu sou mãe por adoção, tenho 2 filhos, um que é um filho de 22 anos, David, Ariana, que tem 26 anos. Ambos são portugueses, adotamos em Portugal. Vivemos em Portugal 17 anos, fomos obreiros e também tivemos uma empresa, fomos empresários e trabalhamos lá 17 anos. E fizemos parte da equipa multicultural, que a Arlete também fez parte. Nossa, eu sou casada há 37 anos, em setembro vamos completar 38, e às vezes eu penso, puxa, nós conseguimos, apesar de tudo, ficarmos juntos, que é uma vitória. Nós falamos um pouco sobre vitória. Quando voltamos aos Estados Unidos em 2010, eu trabalhei com expatriados, equipas multiculturais em consultoria, mas agora estou concentrando mais na área de escrita e mentoria e ensino. Os temas que vamos abordar hoje, primeiramente a nossa história, porque sabemos que adoção, infertilidade não é algo que é vivenciado individualmente, é o casal. E a nossa história também influencia a parentalidade. Eu também quero compartilhar aprendizados. Outra vez, eu não vou ensinar, mas eu quero expor algumas coisas que eu aprendi e que talvez sejam de benefício e encorajamento e apoio para quem esteja a passar por infertilidade ou têm filhos adotivos ou vão contemplar isso. Eu vou falar sobre um pouco do impacto da infertilidade, algumas coisas que eu não sabia na altura e eu vejo agora o peso e a importância de ter apoio. Também sobre espiritualidade e humanidade, nós somos
seres espirituais, nós temos nossa fé e tanto infertilidade como adoção mexem muito nessa área. Depois eu vou falar sobre um pouco sobre adoção. Vamos ver se consigo chegar a tudo. E depois vamos ter um tempo de perguntas e respostas. Ok, começou tudo aqui. Nossas famílias queria. Eu estou vendo. Ok, agora. Agora, eu queria falar sobre família, porque, como eu disse, já é o casal que entra e estão em fertilidade e adoção, e nós trazemos conosco a nossa bagagem da família. O meu marido, John, a Leti conhece, ele é o segundo de 5 filhos. Ele tem o irmão mais velho, depois os gêmeos, irmãos mais novos, e depois, 13 anos até mais nova, a irmã nasceu. O pai dele era professor de teologia, ele cresceu em Maringá. O meu marido cresceu em Maringá, o pai era professor de teologia lá, e a mãe era o coração mesmo da família. Agora, quando ele tinha 20 anos, a mãe, tanto a mãe como a irmã, sofreram um acidente, foram atropeladas e morreram as duas. A mãe morreu imediatamente e a irmã no Dia das Mães. Foi uma experiência para ele super chocante e traumatizante. Mexeu com a sua espiritualidade, a sua fé, mexeu com o emocional e também entendimento que essa vida é frágil e que é difícil proteger. Não é possível proteger, mas o desejo de proteger ficou muito forte nele. Os irmãos e o pai ficaram muito unidos depois, que era algo até hoje, uma fonte de força para ele. Só que havia a questão que ele foi o último para casar dos irmãos e foi o último de ter filhos. E esse ponto na infertilidade foi uma área de tristeza e também de muitas perguntas sem respostas para Deus. E ficou no silencioso, ou no silêncio para ele. Mas mexeu. Então a família foi amorosa, uma família cristã. Então ele teve essas bases, bem fortes, bases de fé, mas também foram abaladas com todos os acontecimentos. Quanto a mim, estou aqui e aqui, não dá para ver muito bem eu acho que as fotografias, mas eu sou a quarta de 5 irmãos também, eu sou a quarta, só que 2 casais gêmeos, e eu nasci, eu sou a segunda, então eu estou aqui, meu irmão gêmeo, e depois gêmeos, e o meu irmão. E todos nós temos dentro de 3 anos. Não dá para ver muito bem as fotografias, mas a minha irmã e o meu irmão atrás de mim que não vê, só tem mais 10 meses e meio mais velhos que nós. E então todos nós podem imaginar como ficou a casa e como ficou a minha mãe. Foi um caos, mas também a família não era cristã. Minha mãe era cristã, mas a família em si, muito secular. O meu pai, muito ausente emocionalmente e fisicamente, teve alguns vícios. A minha mãe
ela era super presente, no sentido que cuidando de nós, mas sobrecarregada, claro. E também ela cresceu numa família, o pai era alcoólatra, então ela tinha a parte de codependência. Ela ficava sempre fazendo, cuidando, tratando. E no facto, tendo tantos filhos, não tinha... não, eu acho que ela encontrava alegria nisso, só que, claro, foi muito difícil sem a presença do meu pai. A nossa, como filhos, o ambiente foi muito imprevisível e também as nossas necessidades muitas vezes não foram preenchidas, nem os nossos desejos reconhecidos. Então, eu aprendi a abafar, esconder as minhas emoções, ficar calma, olhar ao meu redor, tipo, não mostrar e nem pensar sobre as minhas necessidades, os desejos e também as minhas emoções. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe deixou a família. Ela saiu e com poucos meses depois, o meu pai pediu que eu saísse e morasse com a minha tia. E depois, os meus irmãos depois dispersaram, nossa 14, 15 e 17 os anos de nossos anos, a idade, aliás. Então, fomos dispersos e perdemos contato uns com os outros, e até com a minha mãe. Hoje, nós temos contato e relacionamento é muito bom, mas naquela altura, eu fiquei completamente abalada e fechada. E essas experiências mexeram e tocaram o que eu não sabia na altura, que eu tinha um trauma complexo nesse período, devido a esse período, e também entre ficando com a minha mãe saindo e meu pai pedindo de sair, eu fui abusada sexualmente por um amigo da família. E tudo isso, então, criou uma base emocional frágil e traumas não tratados. Agora, eu casei com 22 anos, depois da faculdade, e nós mudamos para a Califórnia do Sul. Começamos a trabalhar e tudo. Depois de 2 anos de casados, decidimos tentar ter filhos. E na época, eu estava a trabalhar com uma ONG que ajudava mulheres com gravidezes não desejadas. Foi, yeah. E eu nunca pensei que eu teria dificuldade em engravidar, porque a minha mãe, claro, ela era gêmea, ela fica com todos os filhos e tudo. Mas sim, eu engravidei 1 ano depois, então 3 anos casados, eu engravidei. Naquela mesma altura, fomos convidados a fazer parte da equipa que ia para Portugal, e nós íamos montar uma empresa e ser obreiros. Fomos convidados a outro estado para assinar contratos e quem já viajou, e vocês todos sabem o que é isso, assinar contrato e começar a preparar. E naquela viagem mesmo, eu tive um aborto espontâneo. Isso me marcou mais para frente, sabendo que eu estava indo para uma outra experiência e criaram muitas questões com Deus sobre isso, o timing. Mas nos próximos 2 anos depois, durante os 2 anos a seguir, aliás, teve uma mistura de preparativos para uma mudança. Eu trabalhava o tempo integral também, o meu marido
estávamos a fazer tratamentos de infertilidade, preparando. Talvez vocês podem ler entre linhas, porque já fizeram tudo isso. Quanto estresse há em fazer uma mudança internacional e vender a casa, tudo. Não preciso dizer tudo, mas estava a tentar passar por infertilidade e também fazendo essa mudança. E o estresse é outro. Mas nós seguimos em frente e chegamos em Portugal, né? Então, fiz esse timeline porque eu acho que é mais fácil explicar. Nós começamos aqui a tentar ter filhos e um ano depois eu tive e sofri aborto espontâneo. Esses 2 anos, então, foram tais que eu citei agora, de preparativos para ir a Portugal, mudar para Portugal. Chegamos em Portugal em 1992. E foi aí em que eu encontrei a Leti. Cheguei a conhecer a Leti. A benção. Eu cheguei lá sem falar nenhuma palavra de português. Meu marido, já fluente, começava a montar a empresa e entrou logo no trabalho. E o que eu sei agora sobre essas transições, eu trabalhava com expatriados não é fora do comum que a esposa chega e precisa, então, se virar de uma certa forma. E foi assim comigo, aprendendo português. Eu lembro muito bem os filhos da Arlete gozando comigo mesmo, porque eu não falava muito bem. E depois somos bons amigos agora, mas foi muito engraçado. Eles me ajudaram também. Eu confundia tudo. Imagino que a maioria aqui tem aprendido outra língua, sabem o que é sentir como uma pessoa de 2 anos. Portanto, eu estava naquele ritmo de aprender a língua, entrar na cultura, tentar entender, me orientar, e começamos outra vez com tratamentos. E sabendo que não falava a língua, indo para clínicas, indo para conhecer outros médicos, tratamentos, foi bastante estressante, claro. De facto, nós fomos a um médico que só atendia à noite, e uma vez nós fomos a Lisboa, que levava uma meia hora a chegar, tínhamos uma consulta que era marcada para 9 da noite, mas fomos atendidos à meia-noite. Então, a nossa vida foi assim, trabalhar durante o dia, tentar montar a empresa, conhecer a língua e fazer parte da equipa, aquele ritmo que vocês talvez também entendam. Quando eu tinha 30 anos, o médico, tal médico que eu falei, ele olhou-me e disse, olha, os seus órgãos estão velhos. E não é nada aos 30 anos que se quer ouvir. Então foi assim, basicamente vai ser super complicado para você engravidar. Então, esses depois de 2 anos em Portugal, tratamentos. E nós tínhamos a opção de fazer in vitro, só que emocionalmente, financeiramente, fisicamente, em todas as áreas, desgastados, exaustos. Tínhamos falado sobre a adoção, mas nessa altura em que nós decidimos realmente prosseguir. E nós procuramos tanto nos Estados Unidos como em Portugal. Houve, poucos meses depois, uma oportunidade nos Estados Unidos para adotar um filho, um menino que era para nascer em poucos meses, mas nós tínhamos que ir para o estado de Washington
e para poder fazer residência, ter residência. Tudo estava certo e um dia para o outro ligaram, disseram, não, vocês não estão qualificados, depois de tudo, não estão qualificados e cortaram e fecharam o caso, sim, um dia para o outro. E essa cortou muito, mexeu mesmo com a minha fé, que estava já exausta e sabendo isso, levou um bom tempo para recuperar. Voltamos viramos para a Segurança Social não Segurança Social, de Social Services de Portugal e fizemos todas os exames e visitas para casa e tudo. E disseram, então, vocês são aprovados, mas vai levar 3 anos, mais ou menos. Então, seguem em frente com a vossa vida. E ficou aquela vaga. Eles não nos ligaram, não ficaram em contato. E nós acabamos por realmente esperar mais 3 anos e meio para a nossa filha. 3 anos. Mas chegou uma chamada numa quarta-feira. Nós temos um menininho para vocês. Nós pensamos, voltamos para casa. Vamos pensar, não, já sabemos. Ligamos, dizemos que sim. Então, a única coisa que tem que buscá-la na segunda-feira. E nós não tínhamos nada. 3 anos e meio de seguir com a vida. De repente, gravidez de 3 dias. A Arlete ajudou. Nós começamos a pedir para todos ao nosso lado. Por favor, precisamos de vossa ajuda. E acabamos por receber tudo. Recebemos a nossa filha. E foi uma bênção. E então entramos naquilo de nós temos nossa família, talvez seja só ela, e mais 4 anos depois recebemos uma chamada que nós temos um menino, e outra vez vocês têm 2 semanas para 2 semanas. Ele tinha 1 ano, a nossa filha a Ariana tinha 3 meses e meio quando adotamos, e ele tinha 1 ano. E adotamos a ele, então foi assim, sentimos que, ok, agora temos a nossa família. E 1 ano depois de adotar o nosso filho, houve um acidente super, uma tragédia horrível mesmo, onde morreu o nosso técnico, o meu marido estava também o meu sogro. Então a família outra vez atingido, ele foi, o meu sogro ficou com, Alete, ajuda-me, que não sei dizer o que, mas ele ficou sem, Ele ficou em estado vegetativo por um sim, bom tempo. e acabou por nunca recuperar completamente. Então, nós ficamos mais 5 anos nesta fase de tratar do acidente e voltamos aos Estados Unidos. Então, essa é basicamente a história do que aconteceu conosco lá e a infertilidade e a adoção. Agora, essa é a família, a nossa família. Voltamos aos Estados Unidos em 2010. Eu sofri uma confusão tremenda voltando para os Estados Unidos, porque eu tinha mudado muito, não tinha notado quanto a comunidade em Portugal foi a nossa família, e deixar tudo isso, mesmo com depois das tragédias e dificuldades, foi muito difícil. Tentar ajudar os meus filhos, que ambos tinham dificuldades com aprendizagem, atenção, deficiência, atenção, não sei dizer em português, mas foi muito difícil para eles encaixarem também aqui. E eles também sentiram a perda do país deles. Então, essa é outra
conversa, mas para dizer que a fotografia não conta tudo, e nós sabemos isso na nossa vida, né? A fotografia é uma coisa, a viver a outra, mas nós temos visto a mão de Deus em nossa vida, ajudando-nos a saber como ser os pais curados para amar e apoiar os nossos filhos. Mas eu quero voltar agora para infertilidade, porque eu não sei quem talvez nessa chamada está a passar por isso, mas a Organização Mundial de Saúde diz que 1 em 6 pessoas vão enfrentar infertilidade na sua vida. Está a tornar algo um problema mundial que está crescendo em todos os países. Mas isso não quando é você, essas estatísticas não ajudam, porque é realmente algo que toca em todas as áreas de sua vida, financeira, emocional, da familiar, saúde mental, física, vai tocando em todas as áreas. Tem aquele ciclo de tentar e esperar e depois, se não conseguir engravidar, é aquela tristeza e uma perda contínua. E o estresse no estrangeiro é multiplicado, porque não tem acesso à família, acesso àquele apoio, também a língua, simplesmente a língua, tentando falar e entender, porque os costumes são diferentes, talvez os tratamentos são diferentes, e o estresse é mesmo difícil. E depois também, além disso, eu lembro muitas vezes pessoas perguntando: então, quando que vocês vão ter filhos? Então, quando que vão começar a vossa família? E aquela pergunta contínua que vai se lembrando o que você não tem. Também ambos os cônjuges sofrem. Então, nós pensamos muitas vezes sobre a mulher, e eu lembro, depois de 2 anos em Portugal, aqueles tais tratamento, eu tinha recebido 20 anúncios, 20 de pessoas ou que engravidaram, ou vamos ter filho, ou nasceu meu filho, e eu estava em prantos, porque era para voltar aos Estados Unidos, fazer visitas para a família e tudo, e eu estava em prantos de Deus, eu não quero ir, eu não quero enfrentar, eu não tenho força para enfrentar mais uma pergunta, ou de ver mais um bebê, ou de ver ouvir mais uma pessoa dizendo, contando a sua alegria de ter filho, porque é tão misto. Tenho alegria para a pessoa, mas também a tristeza, e andam juntos. E o meu marido, por ele ficava assim, carregando aquele desejo de ser pai, estava sempre adiado, não sabia se ia ou não ser pai, e além disso, ele via o meu sofrimento e não conseguia ajudar. Ele estava trabalhando tanto, mas ele não sabia como me ajudar. E aquela questão, Deus, então onde está? Porque quando que vai aparecer? Por que tanto sofrimento? Então ele tinha o seu sofrimento e o meu, e há um termo psicológico, não sei, Alex, se conhece, mas luto ambíguo, com certeza. Mas é aquela coisa, é aquela luto que não se resolve. Pode ser, por exemplo, quando acontece que alguém tem demência ou Alzheimer's, a pessoa está presente, mas não consegue ter mais aquele relacionamento de antes. Agora, é também com infertilidade em que se anda
com esse luto contínuo que nunca se resolve. E eu criei um termo porque eu acho importante para a minha mente ter linguagem, luto ambulante. É tipo ter ao lado o luto, que nunca deixa e pode ser triggered, né? Quando, com qualquer coisa, alguém que vai fazer aquela tal pergunta, vendo um bebê, dependendo de onde estou no ciclo, então esse termo para mim ajudou a explicar para pessoas o que eu estava a passar. Mas eu aprendi há pouco sobre o facto que infertilidade, essa estatística que os estudos mostram, 40% das pessoas apresentam sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. E eu não sabia disso, e eu tinha entrado no processo já com trauma. E eu quero falar sobre isso porque é sério. Quem está a experimentar infertilidade é algo sério que é para levar a sério com a saúde mental. Eu sei que no início a Valesca falou sobre o CMM sendo um lugar que oferecendo recursos para ajudar as mulheres multiculturais a entender e ter ajuda em várias áreas, também a saúde mental. E eu queria salientar isso, porque é muito importante entender quanto isso afeta e quanto mais no estrangeiro. Agora, como eu disse, eu não dou ensinos, mas eu estou dizendo isso que eu aprendi sobre mim e nessa experiência que eu estava no país para trabalhar, para fazer um bom trabalho, mas com infertilidade e a minha experiência ao mesmo tempo, eu tinha aprendido a minimizar a minha dor. Não olhar, não pôr para baixo, segue em frente, continua. Como a minha mãe fazia. Continua tratando, fazendo e ignorando, de uma certa forma, a dor. Eu super espiritualizei e dizendo, tipo, outras pessoas têm situações mais difíceis, a minha fé, Deus vai ajudar e a fé é mais importante do que a minha experiência humana. Auto-objetifiquei-me. Agora, isso é quando nós objetificar alguém, é desumanizar a pessoa. E eu desumanizei a mim mesma e as minhas necessidades, porque eu tinha aprendido a fazer isso. E eu não sentia valiosa o suficiente para cuidar de mim mesma. Continuo sempre em frente. E isso eu levanto porque eu imagino que há pessoas, mesmo nessa chamada, que talvez tenham esse hábito simplesmente por causa da situação em que se encontra. Há muito por fazer. Há um trabalho muito importante para cumprir, completar. Mas eu estava desconectada do meu corpo, com o meu espírito e com a minha mente. E essa é a desintegração que eu diria. Era o meu estado. E por isso eu levanto diante de vocês que isso não é algo que Deus está a pedir. Foi algo que veio comigo na minha bagagem. Jesus, sabia como balancear, tipo, ou manejar a sua humanidade e divinidade. Ele tirava tempo, ele era um homem que entendia sofrimento e ele tem muita compaixão para nós. E eu quero trazer essa compaixão para vocês.
para quem está a passar por isso, que é importante cuidar do corpo, do ser, de tirar tempo para isso. E eu fiz essa lista, que eu queria que vocês olhassem a lista e coloque, mesmo que não esteja a passar por isso, pode participar, mas escolha um desses itens que estão aqui, que faz sentido, que poderia até pôr em prática agora, se fosse cuidar de si mesma. O que está faltando, o que encaixa ou toca. E eu quero que eu coloque no chat aquilo para você que é mais saliente agora, que quando você pensa sobre cuidando de si mesmo. Meninas, vocês podem escrever No chat? no chat e aí a gente pode ler. Você pode repetir a pergunta, Tamara? Sim, é só para colocar no chat qual dessas áreas de cuidar de si saliente-se para si, sobre a sua vida, algo que poderia fazer se é uma pessoa que vai sempre em frente, que não está parando ou entendendo como cuidar de si mesmo. Qual é que dessas na lista chama atenção para si? Você quer que eu leia para você, Tamara? É mais fácil? Sim, sim. Encontrar tempo intencional e de qualidade com o meu esposo. Priscila colocou, Valéria colocou descansar e fazer atividades físicas, tempo para descansar, tempo para chorar, respirar e ser acolhida, tempo de descanso com meu esposo. Como posso incorporar mais oportunidades para experimentar encantamento e deslumbramento? Estou me permitindo descansar, não como fuga, mas como sabedoria. Procurado tempo para chorar, descansar e praticar exercícios. Uhum. Então parece que quase todos os itens, né, as sugestões estão representadas, mas eu ouvi descanso, chorar, respirar, tempo com o marido. Todas essas coisas são importantes e são permitidos. Hoje, eu estou dizendo que eu dou permissão de cuidar de si mesmo, porque o trauma da infertilidade é profundo. E também o que estar num país que não é nosso, aquela adaptação. Eu queria salientar dois desses itens. O primeiro é como posso incorporar mais oportunidades para experimentar encantamento. Eu pus isso porque o nosso cérebro, quando estamos andando em fertilidade, pensamos muito sobre o futuro passado e fica muito medo e fecha. Quando o cérebro está a experimentar esse medo, estresse, fecha-se. E Deus tem nos criado em que quando nós procuramos áreas, por exemplo, vendo natureza,
estando ouvindo uma música, algo que nos leva. Vocês já experimentaram aquela sensação de ser levado para outro nível, outra sensação além de si, tira de si mesmo, né? Vendo a beleza de até uma flor. Isso tem efeito de colocar químicos no nosso cérebro que acalma, que faz nos lembrar que há esperança na vida, que Deus não nos deixou. Mas é engraçado porque é realmente químico, mas é outra coisa que Deus tem nos dado como ferramenta, né? Até louvor, embora é difícil quando está a passar por isso, procurando esse encantamento de propósito, intencionalmente, saindo de casa para fazer um passeio precisamente para procurar algo deslumbrante ou que pode encantar. Música, arte, tudo que vai além do cérebro, só do mente. E também tempos mensais de descanso e alegria com o esposo. O que nós aprendemos é que, e isso foi recentemente, o meu marido e eu, mas nós estamos outra vez passando por algumas situações complicadas e nós sabemos o ritmo disso. Então, nós planeamos já que quando precisamos enfrentar, por exemplo, estamos a passar algumas coisas nesse momento com o nosso filho, nós programamos algo que é de gozo, de prazer depois, ou sair para jantar ou almoçar, ou ir para fazer um passeio perto do mar, algo que já está planeado para desligar daquilo que é difícil e cultivar outra vez o nosso relacionamento. É quase colocar ao lado de propósito durante um período, sabendo que vamos pegar outra vez, mas tendo o hábito e no ciclo da infertilidade, nós sabemos o ciclo e nós sabemos quando vamos precisar de nos encorajar. Então, eu saliento esses dois, mas todos são importantes e cuidar de si é super importante para a saúde mental e relacional e infertilidade. Agora, eu vou passar para mais 2 tópicos. Eu sei que estou a passar muito, mas depois podemos falar. Algo que, depois de passar de infertilidade para a adoção, essa transição também aprendi que foi muito importante. Primeiro, eu não fiz isso, por isso eu estou a falar com vocês. Eu não parei para acolher o luto da infertilidade depois de saber que não ia dar certo para ter filhos biológicos. Eu não tirei tempo para lamentar e mesmo colocar isso diante de Deus e deixar-me processar a dor e a perda. E também não tirei tempo para procurar quais minhas expectativas silenciosas que eu tinha trazido com a família da origem e a minha experiência na infância. Tanto um com o outro, os estudos dizem que se não fazemos isso, nós corremos risco. E corremos o risco de ver a adoção como se fosse uma substituição. Algo que eu não vou ter família assim, então eu vou tentar ter a família de outra forma. É isso que eu fiz. Eu não entendia que a adoção era algo completamente diferente, uma experiência completamente diferente. E por isso eu realmente projetei nos nossos filhos os sonhos que eu tinha de ter aquela família unida e
que corria como eu queria, porque eu tentava controlar. E eu projetei mesmo, eu tinha expectativas bem altas para os meus filhos. Até um mentor, bem cedo na vida da minha filha, ela tinha talvez 3 anos, ele me falou, olha, você tem que ter expectativas de 70% para ela, não 100%. Mas devido à minha necessidade de ter conexão, de controlar, de ter aquela família perfeita, eu realmente coloquei sobre ela e o meu filho também expectativas. E nesse momento o nosso relacionamento é muito melhor, mas eu entendo que eu trouxe essa atitude por dentro e criou mesmo a desconexão entre nós durante um período. E essa outra vez vem essa questão da objetificar. Eu creio que por fazer isso, eu também desumanizei um pouco os filhos, porque eles representaram algo para mim, mas não necessariamente eles mesmos. E é difícil dizer isso, mas eu digo porque é importante salientar este ponto que pode acontecer se nós não intencionalmente olhamos para o luto e entender que são experiências completamente diferentes e para virar para a adoção é importante poder lamentar o que não ia ser e entender que nós trazemos conosco expectativas. Eu sei que eu trouxe. E esse é um saying do Alcoólicos Anônimos: expectativas são simplesmente ressentimentos planejados. Eu acho que é bem poderoso isso, mas no fim, tendo expectativas de qualquer pessoa, também pode objetificar aquela pessoa, ou aquela experiência de parentalidade, ou você mesmo, né? Expectativas que não são atingíveis. Agora, para terminar, eu coloco aqui algo que foi muito importante, que a adoção, acima de tudo, é um encontro, um relacionamento, é um encontro de histórias e não é uma resposta, como eu disse, para um vazio. Meu marido e eu estamos mesmo ainda no processo de aprender como ser pais para os nossos filhos adotivos, que eles possam sentir seguros e amados e aceitos. Nós até estamos a passar por os 12 passos, que a Leti e eu também trabalhamos nisso no Rever, muitos anos atrás. Mas os 12-step program ajuda a pessoa a entender onde começa, onde termina o nosso poder, né? Nós não temos poder sobre outras pessoas. Então, esses aprendizados de curar nossas feridas, nós estamos a procurar andar com os nossos filhos com humildade e aprender, ser mesmo pessoas que estão sempre a aprender. Estamos muito mais virados para as histórias deles, de origem, também as suas personalidades únicas, as suas características, reconhecendo que a escolha para nossos filhos adotivos, o poder da escolha é super fundamental. Eles não tinham escolhido ser abandonados. A minha filha falou comigo sobre isso. Não escolhi ser abandonada. Eu não escolhi ser adotada por vocês. E agora eu sinto que eu estou silenciada porque não posso dizer que eu não sou grata. Eu preciso ter espaço para mim, a minha identidade e tentar ter espaço para processar isso sem sentir que eu preciso ser sempre grata. Pessoas dizem que você foi abandonada, então é preciso ser grata. Ela disse que teria sido mais fácil, isso foi uma altura, teria sido mais fácil se tu fosses a minha tia e não a minha mãe, porque daí eu poderia conectar melhor. Mas porque eu estou
de uma certa forma, obrigada a chamar-te mãe, enquanto eu tenho uma história por trás, eu estou a ter dificuldade com a minha identidade. Nós temos falado muito desde lá, mas ficando aberto, amando sem condições, entendendo que eles vão fazer as decisões suas e às vezes doa. Por exemplo, um filho querendo fazer tatuagem do nome biológico dele, em vez do nosso nome, e tem as suas razões. Mas para abrir mão a isso, é a história dele, mas eu vou amar e aceitar e andar juntos. E confiando no Senhor, e sabendo que a nossa história ainda está a ser escrita, e o nosso relacionamento hoje é muito mais forte e melhor com ambos os filhos do que antes, em que Deus está sempre movendo e curando. Agora, eu quero abrir para perguntas. Eu sei que andei meio rápido para frente, mas agora quero saber se há perguntas. Se vocês Sei que- tiverem perguntas, vocês podem abrir o microfone e perguntar direto, tá? Ou escrever no chat. Oi, Tâmara. Bom dia. Diga, bom dia. Eu tenho uma pergunta. Hum, Na minha história, né, de vida, nós sofremos aqui com infertilidade também. Perdão, eu e uhum, meu esposo. E foi um processo muito doloroso para nós, né? Nós ficamos 10 hum, anos nessa espera, enfim. Você sabe bem o que eu estou falando, né? E houveram momentos muito difíceis para nós, né? De revolta com Deus, de questionamentos, de entrega, né? Uma vez falando sobre isso, levando para o Senhor, e nós dissemos assim: Senhor, tu não, o filho que tu não nos deste, isso tem a ver muito com o extremo, tá? Nós te agradecemos. Ah, e nós entregamos esse filho ao Senhor. Não, a nossa escolha foi não fazer nenhum tipo de, tentamos fazer tratamento, mas depois o desgaste emocional foi tamanho que nós resolvemos não fazer mais tratamento porque tudo dava errado, tudo piorava. E, de fato, o que aconteceu conosco foi algo fora da medicina, né? Mas esse processo nos ensinou a compreender melhor os outros casais que não podem ter filhos hoje. Mas o que você diria para um casal que não pode ter filho e que está passando por e que crê como nós um dia passamos por essa situação e fala, confia em Deus. Ou não, você pensa de uma outra forma, o tratamento não deu certo, vá para uma adoção, né? Nós não chegamos a cogitar a adoção porque para nós isso ainda não foi algo que aconteceu, que entrava na nossa cabeça, que estava resolvido. E hoje nós temos 2 filhos, né? Não sei se eu me fiz entender, mas o que você diria para um casal que tentou já queimou todos os cartuchos, como diz no português, e não tem mais esperança, né? E também não quer adotar. O que esse casal, não sei, porque é uma situação difícil, né? Você sobre o luto que você falou, eu nunca tinha pensado sobre isso. Nossa, fantástico isso. Nunca tinha me falado sobre isso. E eu vivi o luto, né? E quando eu vejo situações assim, tem que, enfim, por favor. hum. Bom, primeiramente, obrigada por abrir sobre isso e eu sentia até a emoção na sua voz, porque é algo que mexe tanto. Eu até fazendo essa preparação para hoje, mexia muito comigo, porque eu lembrava de quanto custava, né? E eu pensando sobre esse casal, e qualquer outro que na realidade nós não temos controle sobre os resultados daquilo que nós fazemos. A verdade, tanto em qualquer área da nossa vida, nós não temos controle, além de que
está dentro de como nós fazemos e depois temos que abrir a mão muitas vezes ao que será o resultado. Mas eu acho, primeiramente, nós não temos resposta nesse sentido do que outras pessoas estão passando, mas nós temos empatia. E eu acho que aquela andar junto, se a pessoa está aberta, há um processo chamado attunement, que ajuda a pessoa a sentir que está a ser entendido, que tem a ver com falando da sua própria experiência, no sentido que pode dizer que eu vejo o que está passando, eu ouço o que está passando, eu entendo quão difícil isso deveria estar para você. E ficar disponível para sentar, como os amigos do Jó, de uma certa forma, ficar com eles nisso. Porque há poucas pessoas que entendem muito bem o que é o passar isso e tentar ainda aparecer e ser produtivo, ou aparecer e até funcionar. E cada ciclo é diferente. Então, eu acho, primeiramente, é que a nossa jornada nós não vamos ter respostas, além de que empatia, mas algo que eu penso muito, agora tem que ter cuidado com isso, só que quem tem fé vive em dois mundos simultaneamente, sempre, né? Estamos aqui e com Deus sempre, né? E quem está com Ele, a nossa vida não pertence mais a nós. Eu digo isso com muito respeito, e eu não digo que deveria dizer isso para alguém direto, mas o intuito é, na soberania dele, ele está ainda em controle de tudo, e muitas vezes não tem a ver conosco, não tem a ver conosco. E eu, no sentido que abrir mão a qualquer coisa, alguém que esteja a passar por dificuldade com ser solteiro, né? Ou outras áreas que nós não temos controle sobre o outcome. Eventualmente, entendendo que a fé voltará, Agora, o futuro, ninguém pode dizer o que vai acontecer. Então, eu digo, andar junto, empatia, ouvir, e criar aquele espaço em que eles podem chorar e sentir que são entendidos. Eu acho que andar juntos é a única coisa, porque não tem resposta. Você não tem resposta. Eu não sei, eu acho que outros também podem falar sobre as suas experiências. Eu não sei se Arlete, se tu tem algo para compartilhar, eu sei que andava comigo naquela altura. Não, só vendo que a gente viveu isso junto com vocês enquanto Uhum, estavam cá, né? A única coisa uhum, que me vem à mente é que o tempo e a disposição para a aprendizagem é que tem feito essa capacidade de entender essa história. Muitas vezes passamos, seja qual for a área, e essa foi a tua, né? uhum, Nós crescemos na medida e amadurecemos na medida que o tempo também passa e nos uhum, conectamos com o Senhor, independentemente das respostas que estamos à espera, né? uhum, Não é simples, não é um versículo que diz, olha, tenha fé, não é nada disso. É a experiência em si, a disposição mesmo sem entender o que está a passar, seja em qual uhum, área for, né? E a maturidade não tem a ver com a idade, mas com a experiência,
com Deus, né? Que nos traz a esse momento de entendimento, conhecendo e tendo essa conversa e ouvindo-te agora, eu olho para trás e vejo o quanto a Tamara cresceu também, por causa da Hum, experiência, né? Então, uhum, nós não entendemos tudo no momento, né, em que se está a passar. E uma coisa que me chamou a atenção muito na tua fala foi a questão de o trauma em si, que a infertilidade traz, uhum, e que a adoção não é uma solução para o trauma. E que isso é muito uhum, importante, porque as pessoas podem optar uhum, por não adotar. E uhum. pronto. E não tem um Isso. caminho certo, né? Uhum, Como tu disseste, foste atrás da adoção por, para preencher esse tal vazio. Hoje em uhum, dia tu consegues olhar para os teus filhos de uma forma diferente, com muita graça, porque por causa da tal aprendizagem, né? Então, isso é uhum, tremendo, e isso eu diria, faz parte da nossa santificação. A forma como hum, Deus escolheu trabalhar na tua vida e na vida de muitas de nós em outras áreas, né? E alguns na área da infertilidade, é a forma como ele sabe, uhum, né? Ele anda conosco para que nos tornemos essas mulheres mais parecidas com ele, né? No uhum, processo de servi-lo, no campo transcultural, né? Eu acho. uhum. Obrigada pelo teu testemunho Yeah. tão profundo. E algo que eu te lembras também, na altura, depois do acidente, ouvi um dito que nós falamos sempre, que era um dia de cada vez. E até as escrituras falam isso, que se nós conseguimos, e Lilian, estou a pensar sobre esse casal também, que quando tentamos viver um mais do que um dia de cada vez, vamos projetar para o futuro ou vamos olhar para o passado e tanto um com o outro traz stress porque nós não temos controle, não podemos mudar nenhum nem outro e não sabemos o que virá. Ah, e até hoje, voltando para eu só posso viver um dia de cada vez, ajuda-me, porque estar presente no momento de hoje ajuda a me lembrar as promessas, ajuda-me a lembrar que não sou Deus, ajuda-me a lembrar que hoje eu estou sentada, estou viva, estou presente, o que eu tenho medo não chegou ainda. Então, eu acho que isso também, ajudando a pessoa a voltar para o presente, e sentar com eles é importante. Queria comentar uma coisa rapidinho, posso? Pode. Uhum. É, nossa, agora eu não sei se a pronúncia é Tâmara ou Tamara, mas muito, muito, muito obrigada, de verdade. Ah, Sim. Eu achei muito interessante, ah, você, na tua fala, você destacar que é o casal que sofre. Não é uhum, só a mulher, ou só um, ou só outro, mas é o casal. Nós passamos uhum, por isso no início do nosso casamento. uhum, E nós temos os documentos todos ali mostrando o nosso quadro. Um tem mais problemas do que o outro, mas ambos têm problemas com infertilidade. Nós ouvimos uhum. muito falas prontas assim, do tipo, ah, mas vocês vão ter filhos espirituais, mas o Senhor Ah, conhece, e enfim, e isso acabava com a gente. Mais uma coisa que a gente ouvia dos próprios médicos era assim, ai, mas vocês são incompatíveis. Então, se vocês procurarem outro marido ou outra mulher, vocês vão ter filhos. oh my God. E aí os próprios médicos incentivavam a gente a separar. E Oh my gosh. foi assim, foi um período muito, e milagrosamente, é milagre mesmo, nós temos uma filha. Ela Oh my está há 6 anos. gosh. E Mas eu lembro que nessa época a família toda ficou desesperada, porque todos achavam que a gente ia separar mesmo, que a gente não Ah, vai poder ter filhos, vão seguir o conselho dos médicos. E, e na verdade não, como isso uniu assim, a gente passou por hum, muita dor, muita humilhação, tudo isso que vocês já sabem, né? Quem já passou por isso e convive com pessoas assim, mas isso nos uniu e trouxe mesmo essa empatia
Por exemplo, eu Hum. nunca mais, desde a minha experiência, eu cheguei para um casal que não tem filhos e perguntei, e aí, quando que vocês vão ter filho? Porque você não Uh-uh. sabe se é uma opção, Uh-uh. se é um problema. Então, eu nunca mais fiz isso. E Uhum. porque a gente sofria essas brincadeirinhas assim, sabe? Do tipo, estão demorando, né? E aí, vão ficar velho. O filho, quando nascer, vai chamar de avó, ao invés de chamar de Ai. mãe. E então, assim, muito Hum. obrigado, de verdade. Assim, eu gostei muito dessa parte do cuidar do casamento, né? Que é o Uhum. casal que sofre e é o casal que tem que passar por Yep. isso juntos, né? Obrigada mesmo. Oh, obrigada por compartilhar, porque há muitos que divorciaram-se por causa disso. Há muito. Então é Imagina. também para celebrar, né? Assim, É Tamara, mesmo. Hã? Diga. eu estou aqui pensando, né, porque a gente trabalha muito com essa questão da transição aqui no CMM, e a Uhum. gente costuma dizer que todas as nossas dificuldades, nossas limitações, os nossos traumas, quando a gente vai para um outro país, vai servir em outro lugar, eles se potencializam, né? E essa Uhum. questão da infertilidade somada a traumas, né? Porque você trouxe uma história de traumas e da infertilidade que já é também ou trazendo outros traumas e vivendo em outro local, né? Tendo Uhum. que aprender tudo Yep. isso. Como isso é profundo, né? E a importância é um tema que a gente quase não traz, não é um tema muito popular, né? Mas é um Uhum. tema que é extremamente importante, impactante, porque como que isso vai impactar a Yeah. vida de quem está fora, de quem está sem rede de apoio, a profundidade, né? Eu acho que a gente podia falar disso aqui, 3, 4 encontros seguidos de tantas Puxa. nuances que isso tem, né? Então, assim, meu coração tá bem apertado no sentido de que a gente precisa trazer essa consciência, essa awareness, né? Dessa Uhum. necessidade de auxiliar famílias, casais com essa temática, né? A importância de ter por trazer isso de uma Uhum. forma tão leve, mas tão profunda, né? E tão significativa. Então, eu tô Hum. aprendendo bastante, assim, essa temática ligada à transculturalidade, à multiculturalidade em si, né? A Uhum. Nai queria falar. Eu também. Eu Uhum. quero agradecer a Tâmara, ou Tamara, Gostei. Tamara em português. Vamos. É Tamara, Tamara. e obrigada por partilhar sua história, obrigada Uhum. por trazer esse trajeto de como os nossos traumas e vivências afetam nossa parentalidade. Muito obrigada. Uhum. E eu compartilho um pouco do testemunho da Grace, quando eu levei quase 7 anos para tentar Yeah. engravidar, um aborto. Uhum. E eu aprendi também a quando vê um casal com filhos, sem Hum. filhos, acolher, né? Não É isso. perguntar. E eu percebo que nós temos muita necessidade, nós cristãos, de dar uma resposta, de trazer Uhum. e eu Uhum. aprendi a dizer que estar ao lado em silêncio é muito mais do que Yeah. versículo, sabe? E Uhum. então eu Uhum. tirei da minha fala essas palavras prontas, Deus está no controle, é tudo vai dar Yeah. certo. Eu tirei da minha frase, Uhum. do meu vocabulário e também de orar, só orar se a pessoa pedir, né? Se a pessoa colocar Isso. diante do Senhor. Mas agora eu tenho duas Uhum. perguntas para você e uma é assim de um pouco de curiosidade e talvez nenhuma das duas tenha uma resposta pronta, mas eu gostaria de compartilhar. A primeira é que eu conheço algumas pessoas que elas não têm filhos, não puderam ter filhos. Uhum. Então, assim, quando também é uma mulher multicultural, quando é Dia das Mães, quando é alguma coisa assim, aí ela Ah. participa, aí ela vai, ela está presente, e ela disse que ela tem filhos espirituais, claro. Eu não falei nada a Hum. respeito, é o coração dela, mas eu sinto que
esse luto ambulante ainda está, não sei se precisa de um encaminhamento para uma terapia, que não sou eu que vou falar isso, porque, Não. né, é o Senhor com a pessoa, mas eu fico me perguntando, será que está tudo bem essa pessoa? E a segunda é isso também, assim, é uma outra pessoa que ela está no processo de adoção. Então, ela entrou no grupo das mães para aprender como é criar uma criança, assim. Ela já fez o curso aqui no Brasil, né? Está na fila de para esperar a adoção. Aqui no Brasil tem uma fila e você faz um curso para estar habilitado, Sim. para ver se você pode adotar. Ela fez e agora ela entrou num grupo de mães para poder aprender, mas eu me sinto tão constrangida de estar colocando coisas ali, né? E então eu não sei. Essa é uma pergunta. O que é que você vê desse panorama? Se essa pessoa precisa passar por esse processo de cura, né, de entender ou não, ou tá tudo bem, cada um reage de uma forma. E a segunda pergunta é que eu sempre desejei adotar, né? Inclusive quando eu soube que provavelmente talvez eu não tivesse filhos, hoje eu tenho 2 filhos biológicos. Eu fiquei muito tranquila, porque eu achava que Deus já estava preparando meu coração, porque desde a adolescência que eu falo que eu ia Yeah. ir. Uh-huh. Mas aí a gente vai para essa vida multicultural, muda de país, vem os Yeah. filhos. Aí eu casei com meu esposo com esse combinado, que nós iríamos adotar. E aí Ah. temos o primeiro filho biológico. Aí ele falou: não, mais um biológico, depois vamos adotar. Temos o segundo filho biológico. E aí agora ele falou assim: "Não, mas agora a gente fica mudando de país, como é que nós vamos colocar uma criança dentro desse contexto multicultural, né?" Então eu fico assim, você acha que isso é muito, você que teve isso, né? Adotou e Yeah. foi para outro país. Você Yeah. acha que é muito, muito traumático eu adotar uma criança em um país, levar para outro país? Hum. Ok. Fez a pergunta, hein? Ok, primeiro, quanto à pessoa que está por adotar e a outra que anda para Dia das Mães, eu acho que nós não podemos julgar o outro. Eu acho que é orar, se Deus abrir oportunidade, aquilo que aprendeu agora, talvez dê para colocar alguma coisa, assim, com muita calma, com muito amor e sem expectativa, porque eu sei na minha vida, às vezes, dicas assim chegaram a mim e deu para eu, puxa, né, eu preciso prestar atenção. Mas eu acho mesmo quando o Espírito oriente, mas porque está no seu coração, eu diria orar, porque não é por acaso. Então, ora, talvez Deus esteja a abrir uma porta para estar ao lado dessa pessoa. Quanto à adoção, algo que a minha filha tem falado bastante é, é que ela só quer raízes, porque foi retirada de Portugal, que é realmente o coração dela. Assim que os pés toquem no chão em Portugal, ela sente-se mesmo ah, assim grounded. Eu não sei a palavra em português, mas é mesmo ah, feliz mas aqui eu digo a vida que nós experimentamos. Nós tivemos muita dificuldade financeira devido ao acidente. Levou muito tempo para recuperar. Temos tido algumas situações que aconteceram aqui também que não permitiram que nós tivéssemos uma casa que é nossa, né? Então, nós temos mudado ainda. E esse fato de ela não ter um lugar tem mexido muito com a identidade dela. Então, eu diria, eu, eu também colocava isso diante de Deus. Se é dele, ele vai orientar, porque eu também sei, essa minha mesma filha, sendo que nós mudamos para cá, ela trabalha na área de interiores
desenho interior, né? A razão que ela quer fazer isso tem a ver também com a experiência dela de criar um lar, né? E ela quer criar um lar também para órfãos, né? Usar aquilo que ela experimentou. Só que o desejo dela de saber que ela não precisa sair mais. Nós não podemos oferecer isso para ela nesse momento. Ela vai provavelmente casar daqui a um pouco e graças a Deus, Deus providenciou alguém que tem tudo o que ela precisa nesse sentido, né? E ele é poderoso para fazer isso. É uma tristeza na minha coração, eu vou dizer, que nós não conseguimos fazer isso para eles. Porque para essa estabilidade foi importante e nós não conseguimos dar isso. Tamara, Uhum. acho que em toda a sua fala também eu fico pensando sobre a importância de você ter uma identidade bem estabelecida, né? Porque, na Yep. verdade, tudo que a adoção, a infertilidade e também a adoção vai trazer momentos muito desafiadores, culpas vão vir, né? Porque situações vão acontecer e se a gente não tiver muito Yep. certeza que foi orientação de Deus e que a gente está, a nossa identidade muito saudável, isso pode trazer um grande desgaste, né, emocional e muito. Uhum. Acho que é o preparo da mãe mais do que do filho em alguns momentos, Oh, né? mas é isso. Eu andava pensando que era eles, mas no fim sou eu. É triste isso. Eu só confesso isso porque eu sei que eu não sou, teoricamente, não sou a única que pensa assim, né? Eu gostaria de pôr a culpa em cima da outra, mas a minha identidade, como a Valesca dissesse agora, sim, se eu tivesse tido uma ajuda para estabelecer melhor a minha identidade, o entendimento melhor das expectativas, várias áreas de cura, pelo menos o entendimento também e acompanhamento, grupo de apoio, pessoas que estão a entender essa área. Eu vou citar, não sei quanto tempo temos, mas eu acho que isso é importante. Nós, depois de adotarmos os filhos, procuramos muito conselhos, muita ajuda, porque nós queríamos fazer tudo certinho, né? Que era a minha bagagem. Só que o que eu entendo agora houve muito ênfase colocado em conectar com seu filho. Você precisa conectar, você precisa de fazer isso, fazer com que eles conectem, porque eles não vão conseguir conectar com outra pessoa se não conectam com você. Então, houve essa pressão também de fazer aquela criança conectar comigo. Isso também objetificou, de uma certa forma, tanto eu como outra, porque eu queria ser aquela tal mãe perfeita, que eu não tinha mãe presente, então eu estava a inventar o que era ser mãe perfeita para um filho adotivo, e também a pressão de conectar. E nisso, quando eu falo sobre o meu trauma, conexão foi super importante, porque eu tinha perdido os meus irmãos, perdi a minha família, então eu precisava conectar. E isso criou um estresse sobre filhos que estão a tentar entender as suas próprias identidades fora do país deles, fora da família biológica, abandonados, etc. Então, eu acho que é importante também entender que nem todos os grupos de apoio, nem todos os conselhos são saudáveis. Também tem que ter um contexto, tem que entender as pessoas, os indivíduos, senão torna-se um tipo de máquina que acaba por magoar a alma, eu digo, das pessoas e separa em vez de conectar. Amém. Brigadão, Tamara. Que palavra, né, gente? Que bênção. Fui extremamente abençoada. Nosso horário está
finalizando. Mas se vocês quiserem e tiverem mais dúvidas e quiser compartilhar, se você não entrou ainda no grupo do WhatsApp referente a esse evento, eu coloquei aí no chat, você pode entrar no grupo, a gente vai estar conversando sobre os temas ali, vamos dar continuidade. E quero louvar a Deus pela sua vida, Tamara, foi uma bênção. Obrigado por partilhar o seu coração, por se permitir ser vulnerável, né? E isso tudo com certeza fez muita diferença na vida de muitas de nós aqui. Eu quero fazer uma oração e depois Ju vai fazer o sorteio. Nós temos aí 2 livros, a Ju vai explicar quais são, e a mentoria habilidades relacionais, não, workshop, desculpa. São 2 dias de workshop pela Leia. A Leia dá aí um tchauzinho. A Leia vai estar trabalhando com vocês o tema habilidades relacionais nas amizades multiculturais. Então, nós vamos sortear aí uma mentoria, um workshop e 2 livros. Mas vamos orar primeiro e aí a gente faz o sorteio e encerra. Deus, obrigado por esse tempo que estivemos juntas. O Senhor conhece cada coração, aonde foi tocado, as sensibilidades, o que cada uma de nós tem passado, as histórias aqui nesse lugar, nessa sala de Zoom e também as pessoas que vão assistir depois, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, e que seja uma porta aqui, Deus, não para a gente se sentir culpado ou para a gente ficar simplesmente pesado, mas que seja para um tempo de reflexão e busca de ajuda, busca de cura, busca do Senhor, para que a gente venha glorificar o seu nome cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que o Senhor abençoe Tamara e sua família. O Senhor sabe os desafios que eles estão passando ainda nos dias de hoje. O Senhor conhece o coração da sua serva. Obrigada, Deus, pela disponibilidade dela em servir, em compartilhar conosco o seu coração. Abençoa, Deus, sem medida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou passar para a Juliana, então. Você que quer prêmio, espera aí um pouquinho. Vamos fazer o sorteio, então. Acho que eu vou parar a gravação, tá? Não Gravação? precisa dessa Uhum. parte. É. Não.